Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E eu tenho o prazer de trazer para vocês o Diniz Neves. Ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciências pela Exalc, na USP. É professor na FATEC de Itapetininga, atuando na área de arborização urbana, recuperação de área degradada e agroindústria. Vocês vão ver que é um tema muito legal. Ele também é engenheiro de computação, olha só, e atua na elaboração de sistemas embarcados com internet das coisas, o IoT, visando a implementação de ferramentas de monitoramento de variáveis climáticas para o desenvolvimento de projetos voltados para o incremento da qualidade ambiental. Além de atuar na área de gestão de agroindústria por meio de inovação tecnológica no desenvolvimento de produtos, produção agroecológica e agricultura sintrópica. Muito bem-vindo, Ademir. É um prazer ter você aqui. A Bruna fala muito bem de você. Então, vamos lá. Conta pra gente aí. Você atua na área de recuperação de áreas degradadas? Conta pra gente aí como é que você entrou nessa história, qual o papel da água nesse processo todo. E como é que a gestão hídrica pode ajudar nessa restauração? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite que vocês me fizeram. É, Como é que eu fui parar em recuperação de área degradada? Na minha formação original, quando eu comecei a trabalhar com agricultura, uma das situações que nós trabalhávamos já desde a graduação com os meus professores era a questão de produção de água. Então, o que era a ideia central de trabalhar com produção de água? Eu não consigo ter nenhum tipo de produção agrícola se eu não tiver água, né? Não só pela questão da fisiologia das plantas, elas precisam de água no seu dia a dia, mas também toda a formulação que eu fosse utilizar, nutrição mineral, ou algum controle de erva daninha, ou então aplicação de algum agrotóxico, seja lá o que fosse, eu tinha que preparar uma calda e eu tinha que ter uma água com qualidade e em quantidade. Então, eu sempre trabalhei voltado com uma agricultura mais conservacionista, tá? É, o que eu posso dizer assim que vai talvez chocar algumas pessoas mais puristas dentro da área? Qualquer forma de agricultura causa dano ambiental. E aí é aquela situação. Você tem que estar disposto a estabelecer o quanto você vai causar de dano ambiental. E eu me propus, ao longo da minha carreira, de causar o menor dano ambiental possível. É aí que entra a recuperação de área degradada, para ter a possibilidade de reutilizar áreas que estão abandonadas, e também a agricultura sintrópica. Então, observando o que a natureza faz no seu contexto real e tentar reproduzir isso de forma otimizada. Foi mais ou menos essa linha filosófica que eu comecei a seguir, né? Muito interessante. E você chegou na agricultura sintrópica. A agricultura sintrópica é algo que tem ganhado momento ultimamente. Conta para quem não sabe o que é agricultura sintrópica, né? E ela promove a regeneração do solo, como é que ela funciona? E quais práticas, conta para a gente sobre a abordagem dessa prática de agricultura sintrópica que você acha mais eficaz para melhorar a retenção de água no solo. A agricultura sintrópica ela nasce de um conceito filosófico de você estar, vamos colocar assim de uma maneira bem simples, integrado com o ambiente que você vive. Então você observa quais são as relações que as plantas e os animais mantêm na natureza entre si. Então, por exemplo, vou pegar uma ideia bem simples aqui. Se eu plantar uma agricultura convencional, uma agricultura agroecológica, em determinado momento eu vou ter um ataque de pragas. Né? Praga é um termo antrópico, né? Porque na verdade aquele inseto está vendo ali a oportunidade de alimento em abundância e ele vai até a cultura, vai se alimentar, o que causa um dano econômico para o produtor. Então é que a gente vai ter essa ideia de um inseto praga. Mas todo organismo vivo, ele possui algum outro organismo que é o seu inimigo natural. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com uma agricultura onde eu vou ter as minhas linhas de interesse plantado com a cultura comercial, mas no meio delas eu posso ter outras culturas
que podem abrigar, por exemplo, inimigos naturais que conseguem combater algumas pragas que possam acontecer na minha área agrícola. Então, eu só estou, na verdade, reproduzindo aquilo que a natureza já faz normalmente. O que é o processo diferenciado? Você trabalha com a produção otimizada, então você oferece recursos para que essas plantas cresçam, principalmente a parte de nutrição, geralmente à base de matéria orgânica. E quando você fala em água, você trabalha no sistema que você vai fornecer água naquela quantidade que o ambiente não está fornecendo no momento. Então, envolve toda a parte de climatologia. Eu preciso obrigatoriamente fazer um balanço hídrico de solo. Quanto de água entrou naquela região, naquele solo, e quanto se perdeu. E aí eu trabalho no sentido de reduzir as perdas. E nesse sentido, a cobertura vegetal ela é fundamental. Não deixar o solo exposto para que eu tenha um processo de evaporação acelerado é fundamental. Essa cobertura pode ser uma cobertura viva, né, umas plantas consorciadas, pode ser uma cobertura vegetal morta, que a gente chama de mulching, ou pode ser até mesmo uma cobertura artificial. O importante é reduzir o efeito da insolação direto sobre o solo. E aí você consegue ter um ciclo biogeoquímico da água mais adequado para a sua proposta de produção agrícola. Mas lembrando que ainda assim eu tirei a vegetação natural do local para a instalação de agricultura. Então, eu estou gerando uma perda. A questão é o quanto eu estou disposto a perder, né? Então, tem uma dúvida. Você falou de matéria viva, matéria orgânica viva e morta, né? O mulching Uhum, absorve mais água do que a matéria viva? Porque eu ouvi dizer, por exemplo, eu trabalho com hidrogeologia, e quando você começa a colocar, você começa a ter matéria orgânica incorporada na parte mais rasa do solo, ele fica mais absorvente, ele passa a ser mais permeável, ele não só armazena mais, mas como ele permite uma infiltração maior. É isso que eu andei estudando. Você tem alguma sim, informação a respeito disso? sim. Ó, quando você trabalha, por exemplo, vamos colocar as culturas consorciadas. Então, eu tenho uma cultura viva que ela está favorecendo a infiltração de água no solo. Né? As Sim, raízes estão dinâmicas, estão favorecendo a infiltração de água no solo. Quando verdade. essa cultura for cortada e virar matéria orgânica morta, virar essa cobertura de mulching, ela vai absorver mais água do ambiente, mas, acima de tudo, ela vai reter mais água nesse solo. Então, quando você faz uma comparação, você pega e revolve essa cobertura morta, você percebe que tem mais água no solo porque ela impediu que essa água fosse evaporada para a atmosfera, né? Então, é mais nesse sentido. Uma cobertura artificial, por exemplo, de um plástico, uma geomembrana, ela tem a mesma função. Só que aí você tem um material que é mais caro e tem que pensar que lá na frente eu vou conseguir reciclar esse material. A matéria orgânica do solo ela vai se decompor, vai ser incorporada no solo, vai virar nutrientes para o solo e o ciclo se repete. Então, a gente sempre procura trabalhar com a matéria orgânica. Entendi, entendi. É verdade, porque aí você, né, dentro da lógica da agricultura sintrópica, você está mantendo um material que vai fazer parte depois do próprio sistema da cultura, né? Interessante, interessante. Conta para a gente a parte do IoT. Eu tenho um amigo meu trabalha geólogo da minha turma, trabalha com tecnologia na IBM, né? E ele fala muito da parte de tecnologia em Uhum. agricultura, muita coisa. Conta para a gente aí esses sistemas de IoT embarcado para monitoramento climático, para ajuda na agricultura. Como é que essas tecnologias podem ajudar no manejo sustentável dos recursos hídricos da agroindústria em geral? Então, a questão do IoT, como o próprio nome diz, Internet das Coisas, é você obter algum tipo de dado. Esse dado é um valor numérico, né? Evidentemente, um valor numérico, e a questão é interpretar esse valor numérico. Então, basicamente, o que é? É você ter uma central, que é o embarcador, que é a CPU que vai analisar, vai receber esses dados. Então, você vai ter sensores específicos. Esses sensores, eles medem alguma variável, você determina o que você quer medir.
O que chega na CPU é um sinal elétrico. Então, ela não sabe o que é aquilo. Ela não sabe que é uma temperatura, que é uma umidade relativa do ar, que é uma umidade de solo. Você vai fazer a calibração nesse sentido. E aí, ela vai enviar esse material, esse dado que foi coletado, ela vai enviar para um servidor, vai para uma nuvem. Você vai baixar dessa nuvem e no seu celular, na forma de um gráfico, de uma tabela, que a gente chama de um dashboard, você vai acompanhar em tempo real como é que está aquilo que você está medindo. Se é a temperatura, a umidade relativa, umidade de solo, velocidade de vento. Então, para que você trabalhe com IoT, o primeiro ponto é o que eu preciso medir? Qual que é a minha finalidade dessa variável? Então, vou pegar lá a questão da agricultura sintrópica. Eu coloco os meus sensores no solo, em vários pontos, distribuídos ao longo da minha área, e eu vou medindo constantemente a umidade desse solo em diferentes profundidades. 5 centímetros, 15, 40 centímetros. E isso ao longo de todo o ano. Então, eu tenho dados, aí eu vou conseguir ver qual que é a minha distribuição temporal, quando eu tenho mais ou menos água no solo, e na questão espacial, eu consigo saber dentro do meu terreno qual que é a parte que eu tenho mais ou menos água. Às vezes uma inclinação, um solo um pouco mais arenoso, né, ou então algum impedimento físico. Então, o que acontece? Eu consigo agora, com esses dados, fazer uma análise mais detalhada sobre aquilo que eu tenho disponível. Então, vamos supor que, hipoteticamente, eu tenho 2 talhões dentro de uma mesma área. Um deles está tudo em ordem, as plantas crescendo perfeitamente, mas eu vejo que num deles eu estou tendo uma dificuldade de crescimento, ou eu consigo perceber que o solo está um pouco mais seco, mas eu não sei quanto. Com os dados da internet, eu consigo saber o que está acontecendo ali. E a partir disso, eu consigo otimizar o que eu tenho que fazer de correção para que aquele solo volte a uma condição adequada para uso. Tá? Estou falando aqui o mais simplesinho, né, de você medir água e medir temperatura, mas eu tenho infinitas possibilidades para poder fazer. Hoje estava conversando com um colega e a gente estava falando de instalar um sistema para fins didáticos, né, para mostrar para os alunos, que seria medir a qualidade da água que chega no cavalete, na entrada da casa, medir as vazões em todos os pontos de liberação, torneira, chuveiro, torneira do quintal, e aí medir o quanto entrou na caixa d'água. O diferencial entre um e outro vai indicar vazamento, então consigo saber se o sistema está vazando ou não. E se eu tiver diferenças entre a qualidade da água que entrou para aquela que está saindo nas torneiras, eu consigo identificar que dentro da minha tubulação eu tenho um ponto de contaminação. Então, basicamente é isso, é você colocar sensores que possam efetivamente trazer um valor numérico, então você precisa ter um conhecimento técnico de como utilizar esse valor numérico, para a partir daí tomar decisões, localizar onde está o seu problema e aí fazer propostas de como corrigi-lo. E hoje em dia isso no passado já foi muito caro, né? E eu acho que com a evolução da cultura maker, dos anos 90 para cá, isso se tornou algo extremamente simples. Um dos embarcadores mais utilizados é o Arduino, então ele já foi construído com o propósito de ser de graça, de ser gratuito, de toda a programação ser open. Então você tem hoje toda uma comunidade voltada para isso. E a proposta de trabalhar com IoT dentro da FATEC foi exatamente unir o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, então nós já temos um curso que trabalha com isso, com o curso de gestão ambiental. Então, eu tenho o curso ambiental que precisa fazer as medições dessas variáveis climatológicas e eu tenho o pessoal de ADS que sabe como medir. Então, por que não juntar uma coisa com a outra e trabalhar de forma mais otimizada, né? Interessante. E quem faz a interpretação nesse meio aí na FATEC? Você faz as duas coisas, que eu entendi, né? Na verdade, eu fui fazer engenharia de computação por uma necessidade básica minha, né? A minha formação lá no ensino médio, na época eu fiz um curso técnico, né? Eram 3 anos de técnico eletrônico. Hoje não existe mais a profissão de técnico eletrônico, ela foi extinta pelo Ministério do Trabalho. E aí depois que eu fui fazer agronomia, né? E aí no campo eu precisava desses valores.
Então, eu acabava comprando sistemas prontos de outras empresas. Aí, o que acontecia com esses sistemas? Ou eram complexos demais, tinha muito sensor, era muita coisa para ser feita, ou era muito caro, ou o dimensionamento dele, mesmo no menor módulo que eu poderia comprar, era muito maior do que aquilo que eu precisava. E aí Hum. veio aquela assim, por que não fazer engenharia de computação e eu começar a construir meus próprios sistemas? E aí foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de fazer uma nova engenharia, né? Na ocasião, eu pensei, bom, como eu já sou engenheiro, eu consigo tirar todas as matérias que são do núcleo comum e eu faço o curso em menor tempo. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu não poderia tirar as matérias porque tem um prazo legal, se não me engano, são 10 anos. Eu já tinha mais de 10 anos de formado. E tá bom, então o curso tudo de novo. Aí fiz mais 5 anos de engenharia para me formar em engenheiro de computação. Você tem que fazer os cálculos tudo de novo. Cálculo um, cálculo 2, cálculo 3, tudo de novo. É bom, pelo menos teve que lembrar, não teve que aprender. Ô, mas hoje, 10 anos depois, o cálculo mudou muito, não mudou a forma de apresentar? Porque eu Eu acho que lembro. mudou a forma de apresentação da É, disciplina, a abordagem, e também um outro ponto que foi até que a minha esposa falou, né? Eu não sou mais o mesmo aluno da primeira graduação que eu fiz, né? Eu amadureci, eu começo a entender por que eu estou fazendo tal disciplina, onde eu vou utilizá-la, então é, você aproveita melhor a sua segunda graduação do que a primeira. é verdade, é verdade. Isso é verdade. A experiência ajuda muito. Sim, Eu senti isso também. A gente sente um pouco isso quando faz mestrado e doutorado, porque sim, você tem muito mais noção do para que você está estudando, né? Quais são é os. exatamente isso, É interessante. exatamente isso. Agora, você falou que os custos, de fato, para a parte de hardware, tem barateado, né, para você produzir os sensores, tal, Bastante. muito, né? Então, quais são os desafios para se ampliar isso daí, né, no Brasil, de um modo geral? Se o custo dos equipamentos em si estão barateando, qual que é o limitante? Qual é o gargalo que você vê no mercado para isso? Eu estou passando agora com essa situação a mesma coisa que eu passei quando eu estava no meu mestrado e meu doutorado. Então você gera conhecimento, você faz ciência, mas não consegue transferir isso para quem efetivamente tem que fazer a utilização. Nós não temos um serviço de extensão que consiga colocar para quem precisa utilizar aquilo que foi gerado dentro da universidade. Isso ainda é deficitário no Brasil como um todo, Sim. né? Aqui é a mesma coisa. Você tem um barateamento, mas quem está ali? Aquele pessoal que trabalha mais na área da cultura maker. Então, por exemplo, ele faz um sistema de medição de alguma coisa, mas nesse caso é aquele medir por medir. Ele está mais empenhado em montar o sistema e fazer-o funcionar do que necessariamente saber para que serve. Então é uma coisa meio que mecânica. Olha, eu vou fazer uma instalação aqui que eu consigo medir a velocidade do vento. E aí vai lá e testa um sensor, testa outro, testa uma programação, ele ajusta alguma coisa, tenta a transmissão de um dado, até que ele consegue chegar naquilo que ele gostaria. Você fala, tá, e agora, por que você vai utilizar isso? Ah, para que eu vou utilizar isso eu não sei. Aí quem quiser utilizar aqui tem que saber para que serve. Então, falta essa conexão, tá? O pessoal está fazendo mais por diversão, não necessariamente como uma forma de utilização prática. É mais um aprendizado do que necessariamente uma utilização. E a gente precisa quebrar esse sistema, né? É, é um caminho longo, que na verdade o que você está falando é você fazer um produto virar, né? Quer dizer, sair de uma ideia, virar um produto, ele virar uma startup, ter Isso. investimento para escalar, tem um caminho grande para Eu andar, né? participei de um evento em São Paulo, a gente foi conhecer a incubadora lá em São Paulo, e aí uma frase que eu achei genial é: nós estamos aqui para pegar a sua ideia e transformá-la numa nota fiscal. Então você tem que ter uma ideia para gerar um produto, um serviço, e isso tem que trazer para você algum retorno financeiro. Claro, Então a ideia da incubadora é: vamos pegar a sua ideia e transformá-la numa nota fiscal. Né? E aí no meio do caminho tem todo o processo de desenvolvimento, de aprendizado. Né, claro, claro. Que isso eu entendo que falta no Brasil, falta muito. A universidade Uhum. precisa. Eu já participei de algumas
de algumas dessas iniciativas. A gente ajudou a montar um curso lá no CREA, exatamente para isso, para as pessoas aprenderem a transformar ideias não só em produtos, porque às vezes a própria ideia não é o produto que o mercado quer, mas é ele entender como aquela ideia pode ser absorvida pelo mercado, para falar que Sim. é do consumidor, que é um negócio interessante, interessante. E às vezes também tem aquela situação que o próprio consumidor não tem a menor ideia do que ele precisa, É, né? Ele não sabe do com que ele tecnologia acontece, precisa, com tecnologia acontece muito isso, né? né? É Fica verdade. muito limitado. Então, a gente tem essa carência na extensão. Como transferir o conhecimento gerado dentro das faculdades para o mercado? É. Essa é uma grande Eu dificuldade. lembro você falando isso, o Steve Jobs falava isso, quando ele lançou lá no passado, ele lançou o iPod. Ninguém Uhum. tinha iPod, não tinha a ideia da necessidade de um equipamento minúsculo para você ouvir música, né? E ele falava, Sim, quando você cria uma coisa, você não pode o mercado não está esperando por aquilo, você não está fazendo algo para suprir uma necessidade, você vai mostrar que a necessidade existia e ninguém nem sabia que você era vai uma... criar essa necessidade ou essa sensação de Exatamente. necessidade, né? Exatamente. Na verdade, até ela poderia estar no estado latente, não que não inexistir completamente, né? Mas no caso de indústria de agricultura, tem um monte de necessidades que as pessoas não sabem que pode ser resolvido, né? Por isso que ela está lá de uma forma latente. Aí você pode... A agricultura, ela ainda tem uma situação muito peculiar, que é aquela condição, o indivíduo ele tem uma característica específica na sua área de produção, É, apresenta algum tipo de problema, ele não sabe como resolver e muitas vezes ele acaba recorrendo a pacotes tecnológicos já fechados. Ah, o meu vizinho utilizou tal coisa e deu certo, eu vou usar aqui também. Só que aquele pacote era para o vizinho, não era para ele, né? Então, não deu certo, vou tentar outro, vou tentar outro. Então, muitas vezes falta essa visão um pouco mais empresarial do tipo, eu preciso contratar alguém ou eu preciso procurar uma assistência técnica adequada para resolver o meu problema, né? Isso é um dos pontos. É, outra coisa que a gente hoje já está melhorando um pouco, mas quando eu me formei, por exemplo, a ideia de um produtor rural sendo uma empresa, sendo um empresário rural, ainda era algo muito incipiente, era muito novo. A grande maioria errava constantemente todos os anos, e quando você parava, fazia o levantamento financeiro, ele falava, você está perdendo dinheiro a cada ano. Eu falei, não, eu paguei as contas, eu consegui comer, eu não perdi. Não, você não acumulou capital, você está perdendo dinheiro. Então, é, verdade. há uma necessidade de mudança realmente do conceito em si, né? Então, isso é um processo demorado, bem demorado. Ainda mais quando isso eu entendo perfeitamente. Se em indústria você tem essa herança cultural que você precisa quebrar, ainda mais tecnologia disruptiva faz muito isso, né? Você quebra a cultura, não é fácil mudar. Agora, você imagina em agricultura, que muitas vezes é algo que ele herdou da família, ele já pegou Sim, cultura do pai, do avô, né? É muito sim, mais lento o processo de alteração. Você tem uma grande indústria e tal, é uma coisa, mas nos pequenos, médios, que eles têm uma ligação com a própria terra, é mais difícil, é mais difícil. Tem sim. que ter, né? E como é que você acha que a tecnologia toda pode ajudar na sustentabilidade do setor? Uma coisa é você melhorar a produtividade, outra é Sim. você melhorar de modo sustentável, para que daqui a 300 anos ainda esteja ali, né, funcionando, e ajudando. É, esse é um ponto complicado. Como é que eu vou trabalhar com sustentabilidade, pensando aqui no futuro? Primeiro ponto é o próprio conceito do que é sustentabilidade, né? Outra coisa, quando eu tenho informações sobre um meio de produção, um processo, ou qualquer coisa relacionada, ou seja uma indústria ou dentro da agricultura, eu tenho que trabalhar com a ideia de otimização. Como é que eu posso produzir
numa quantidade suficiente para que eu tenha um ganho financeiro e que eu consiga ser o mais eficiente possível utilizando recursos naturais. Tá? É, eu costumava brincar com os alunos, colocando para eles algumas informações coletadas da imprensa de forma generalizada. Aí aparecia lá, um quilo de carne é necessário 15 mil litros de água para ser produzido. Aí eu falo para os alunos assim, vocês acham que a agricultura ela é realmente tão cruel do ponto de vista de uso de água como está sendo mostrado aqui? Aí você tem aquele discurso apaixonado, que sim, que está destruindo, que usa muito. Aí você, mas você vai parar de comer carne? Não, não vou parar de comer carne, eu quero continuar comendo. Então, o que você pode fazer para que você consuma 1 quilo de carne ao longo da semana, ou da forma que você achar melhor, e não gaste 15 mil litros de água? Aí fala, eu tenho que ver então o que esse animal comeu ao longo do seu processo de engorda, né? Silagem, pastagem. Você está começando a entender o processo. Então, se É. eu tenho uma irrigação, ao invés de utilizar um pivô central, que fica esparramando água, muitos dos pivôs estão completamente desregulados. E aí, parte da água que sai do pivô sequer chega a tocar o solo. O produtor liga o pivô no horário do almoço, entre meio-dia e 3 da tarde, que o sol está a pino, evaporando quase tudo. Então, vamos trocar para um sistema de irrigação subterrânea, onde eu não tenha a exposição dessa água. Já economizei 70% pelo menos da água que eu utilizava antes e não deixei de produzir. Então, tudo é uma questão de uma análise financeira. Do ponto de vista financeiro, vale a pena eu fazer esse tipo de produção? Quando você mostra que dá para ganhar dinheiro com a inovação tecnológica, ao mesmo tempo não deixar de produzir, e um outro ponto é você mostrar para alguns produtores que você ser bem sucedido não é produzir em quantidade. Eu produzi 80 sacas de soja por hectare o ano passado, esse ano eu consegui produzir 90. Mas qual foi o custo para chegar a 90? Então, isso é um dos pontos. Como é que você vai trabalhar com o produtor? Mostrando dados financeiros. Se você trabalhar produzindo tanto por hectare, é o suficiente para você conseguir abastecer o mercado, conseguir um preço bom para o seu produto, usando o máximo possível os recursos naturais que você tem e guardando para os próximos anos. Então, o negócio é, todo ano você tem que lembrar o produtor que ele precisa trabalhar com eficiência. E as ferramentas de IoT vão permitir um pouco mais você otimizar esse processo. Você trabalha com drone também? Informação de drone ou não? Não, a questão, assim, o drone ele tem toda uma legislação específica para você utilizar. Em algumas situações você não pode fazer uso de drone. Agora está em discussão a questão de pulverização aérea, se vai ser permitido ou não. O drone em si, quando ele surgiu, era uma tecnologia cara, muito cara. Hoje ele já se equipara ao uso de um trator, por exemplo. E aí a questão do drone é, eu preciso ter mais do que de um drone para poder fazer uma área grande por causa do tempo de bateria e É. também pela quantidade de produto que ele pode carregar. Então, imagina eu vou fazer, por exemplo, uma adubação numa floresta. Se eu for com um helicóptero, eu consigo carregar uma quantidade grande desse adubo. Se eu for com drone, eu vou carregar pouco. Aonde eu vejo que o drone ele é essencial? Pela facilidade de trabalhar com o drone. Então, eu poderia fazer, por exemplo, um mapeamento de área, É. uma área extensa, e identificar os pontos de fragilidade dentro da minha área de produção. Então, por exemplo, todos os corpos emitem uma quantidade específica de luz. Um software bem trabalhado nesse sentido, eu consigo identificar aonde eu tenho parte da cultura sendo atacada por uma planta, ou onde eu tenho uma quantidade menor de água, que eu vou conseguir ver essa diferença na coloração da cultura. Então, eu tenho que trabalhar com o drone como uma ferramenta para Uma me trazer ferramenta. mais informações. É. É isso que eu tinha pensado. Na parte de pulverização, realmente é complicado, mas na parte de análise de imagem, ele ajuda muito. Porque você Ajuda consegue uma bastante. área maior, né? Você consegue uma área Ajuda maior. bastante. Interessante. E dá para você casar isso depois com as informações dos sensores que estão in situ, né? O que eu costumo falar com o pessoal assim, vamos pensar da seguinte forma. É, uma varredura com um drone seria um primeiro contato para identificar alguma anormalidade na minha área de produção. Então, identifiquei.
A instalação dos sensores é para eu me aprofundar nessa normalidade, o que, que está acontecendo e o que, que eu preciso fazer. Tá? Então, assim, vamos colocar grosseiramente uma comparação. Você está com febre, então você sabe que você não está bem, mas você precisa de uma análise clínica para saber o que está te causando a febre, para a partir daí tomar um medicamento adequado para se recuperar. Então, é mais ou menos nesse sentido. O drone, numa varredura inicial, ele é fundamental, né? E hoje você tem também drones bem avançados, com vários sensores, consegue medir várias coisas ao mesmo tempo. Então, é uma tecnologia que a gente tem que pensar em utilizar com mais frequência. É. Não, e ele provavelmente vai ter um mercado de locação de drone, porque o cara não vai ficar fazendo isso todo dia, ele pode ter um drone, usar e fica Sim, parado um tempo, né? sim, hoje você já tem empresas especializadas em prestar esse tipo de serviço, né? Você não precisa você comprar o drone, Não você já tem, contrata o serviço pronto, né? muito mais interessante. Legal, legal. Eu lembro no passado, quando eu ia para o campo para conversar com os produtores, a gente fazia o chamado levantamento de stand. Então a gente caminhava no meio da roça, contava o número de plantas e aí jogava na tabela para saber qual foi a eficiência de plantio daquela área, né? Levava o dia inteiro para fazer isso, né? E no sol, e, passei, com Ah, risco de tomar uma picada de cobra, aquela coisa toda. Em 30 anos de agricultura, nunca tive problema com cobra, né? Não vou colocar a culpa nas cobras, não. Nunca tive problema nenhum. É, hoje, com um drone, você faz isso em 40 minutos. Então, é muito mais eficiente. Muito... E a questão é saber ter a cabeça aberta para utilizar essa tecnologia, essa informação a seu favor, não contra você, né? não precisa ser cobra, mas pode ser micuim, né? A Bruna foi lá para Porto Velho e pegou também. Micuim também, né? Em Piracicaba eu peguei uma fase bem ruim, com o pessoal pegando febre maculosa, foi complicado. Perigoso, nossa, sério. Essa foi uma época difícil. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente está falando bastante de agricultura, mas o teu trabalho não é só para agricultura. Se a gente vai pensar em arborização urbana, né? Que hoje Uhum, em dia, eu sei, a gente está tendo problema aqui na gravação, piscou a luz, né? E é uma região que tem árvores. Essas árvores dão muito problema, porque quando chove cai um galho, derruba a uhum. fiação, né? Mas, por outro lado, a árvore cria esse microclima, né? Como é que você enxerga isso? Você tem alguma medição numa área maior, que tem mais plantação, que você consegue ver a diferença no microclima a partir das medições que você tem feito em campo? Você tem esses dados? Então, no caso da arborização, tem trabalhado mais com a arborização urbana. Tá. Então, o que acontece hoje de forma generalizada no Brasil? Nós não temos um planejamento. A silvicultura urbana em si, ela é uma ciência relativamente recente, ela é nova. Outra coisa é a questão relacionada às prefeituras terem recurso financeiro ou vontade política de fazer aquilo que realmente é adequado. Então, vou pegar algumas situações bem peculiares. A árvore na calçada, ela pertence ao município, mas o Sim. morador é o responsável por ela. Então, já começa a criar um conflito que o morador fala, como é que eu tomo conta de uma árvore que não é minha? Né? Porque ela pertence à coletividade. Então, esse é um dos pontos. Outra coisa imagine que o seu vizinho planta uma árvore qualquer e você acha essa árvore muito bonita. Aí você vai e planta a mesma árvore. Aí o do lado faz a mesma coisa, e o outro, e o outro, e o outro, e quando você vai ver, você tem uma rua inteira tomada, ou um bairro todo tomado por uma única árvore. Não importa qual, seja uma árvore nativa ou uma árvore exótica. Vamos supor, hipoteticamente, que ocorra por alguma questão qualquer um surto de doença nesse bairro. Se pegar aí uma árvore e matar essa árvore, há uma grande chance de pegar em todas. Hum. Então, aquilo que demorou 30 anos para ser construído, pode, de repente, um ano se acabar. Quem garante que eu vou ter todos os moradores empenhados novamente em fazer um processo de arborização urbana? E aí eu falo com o pessoal. Tem uma questão muito prática aí que o pessoal se perde, que plantar árvore não é a mesma coisa que arborizar. Então, plantar árvore, eu vou pegar uma muda qualquer, vou pegar uma semente. Muitas vezes o pessoal viaja, vê uma árvore bonita em outro estado, e aí, já está com fruta, eu vou levar para cá, e não sabe se trouxe junto uma bactéria, um vírus, um fungo, então é um risco, né?
E aí a pessoa planta e vamos colocar de forma bem prática. Qualquer ação que você faça, eu tenho a parte que é positiva, vai me trazer alguns benefícios, mas também vou ter situações que vai gerar alguma situação inconveniente, né? É, é medir. Será que eu tenho mais benefícios do que efetivamente prejuízo? Eu faço parte do Condema aqui no município. Então, a gente analisa os pedidos de corte de árvore e outros pedidos dentro do Condema. Então, tem situações às quais a lei garante àquele morador o direito de cortar a árvore. Então, por exemplo, não foi ele que plantou, a árvore veio de um outro morador, foi feito um plantio, e a árvore é completamente inadequada para aquele propósito. É uma árvore muito grande, está pegando na fiação elétrica, está encobrindo sinalização de trânsito, está destruindo calçada, está destruindo o pavimento asfáltico. Então, você tem uma motivação para cortar essa árvore e repor outra, né? A questão da lei da acessibilidade. Eu preciso de 1,20 m, pelo menos, entre o final do tronco da árvore e o muro, para que possa passar um cadeirante. E aí já começa o erro que muitas calçadas não têm nem 1,20 m. Você pega a calçada em algumas regiões que ela tem 90 centímetros. Então não tem como colocar uma árvore ali, né? Vai entrar um arbusto, alguma coisa pequena. Outra coisa, quando você planta essa árvore, o pessoal faz a calçada e coloca o cimento no tronco da árvore, chegando até o tronco da árvore. Eu preciso de uma área de infiltração de pelo menos 1 m² para que essa árvore consiga respirar e consiga absorver a água. Aí você imagina a raiz soterrada ali embaixo, sem conseguir respirar, ela vai tentar vir à superfície e vai quebrar essa calçada. Então, assim, arborização urbana, a arborização de forma generalizada, ela é também uma ciência. Então, plantar árvore qualquer um faz. Arborizar já entra conceitos relacionados à população, à ecologia, à espécie. Então, tudo isso tem que ser observado. E a arborização urbana ela é marcada principalmente pela questão do uso de matemática. Quando você fala matemática para o pessoal já meio que se assusta, né? Mas como assim matemática em árvores? Sim, você vai transformar essa árvore num modelo matemático. Você vai calcular o quanto de carbono ela conseguiu absorver, o quanto de poluente ela conseguiu retirar da atmosfera, quanto de água ela infiltrou no solo, o quanto de valor monetário ela acumulou ao longo do ano. Se eu pensar em futuramente vender essa madeira, quanto que ela gerou de recurso financeiro? Então, tudo isso daí são equações que você precisa trabalhar. Então, eu vou trabalhar com um modelo de arborização urbana voltado para 30, 40 anos, né? Vamos pegar a questão de bairros que são bem arborizados e bairros mal arborizados ou sem arborização. No horário de maior insolação, você consegue observar em algumas situações diferenças de 7, 8 graus de temperatura, valores absolutos. Se eu colocar esses valores em sensação térmica, é alguma coisa perto de 10, 12 graus. É como você está num local a 30 graus e na mesma cidade você está em outro e está 21, 22 graus. Então, o seu corpo vai perceber, o seu bem-estar no dia a dia vai ser afetado. Isso falando da sensação térmica. Mas vamos colocar a questão relacionada à poluição e umidade do ar. Imagina você tendo uma doença respiratória num local extremamente poluído, com bastante material particulado suspenso no ar, e um ar seco. O quanto isso vai afetar o seu sistema respiratório. Enquanto numa região com árvore, eu tenho um ar umidificado, eu tenho pouco material particulado, então um ar com uma condição melhor, né? E também entra outras coisas que podem trazer um bem-estar. Então, por exemplo, você vai ter uma avifauna mais presente, então o canto dos pássaros em si é um fator de alegramento, né, para a pessoa que gosta, evidentemente, né? Na época de floração, você tem a composição estética, a beleza visual da árvore em si. Então, aqui na esquina da minha casa tem uma quaresmeira que ela está imensamente florida, Que lindo. lindíssima. O pessoal passa de carro, Tira vai tirar foto. foto, né, para É. subir na rede social e, né, faz pose, aquela coisa toda. E um dia eu fui lá com o pessoal tirando foto, eu fui conversar com o cara. Você não tem interesse em ter um ar na sua calçada? Eu falei, eu não. Vai quebrar minha calçada, eu pego da calçada dos outros, né? Então falta essa, né, olha, é bonito, mas é bonito na casa dos outros, né?
É Então, a muito mais um arborização em trabalho, é si muito mais um trabalho. dá trabalho. Então, o pessoal reclama, por exemplo, eu queria cortar a árvore porque ela faz muita sujeira. A folha vai cair, é um ciclo normal da árvore, né? É. Então, o cara não pensa em varrer, em fazer uma limpeza, não faz muita sujeira. Então, a gente tem que lidar e explicar para a pessoa, né, que, olha, tem os benefícios relacionados a essa árvore. Agora, sim, o que a gente tem observado muito aqui em Itapetininga, eu não sei qual época isso aconteceu, mas em alguma gestão de um governo qualquer aí, na década de 60, 50, o pessoal começou esse processo de arborização, mas não tinha o conhecimento do que era necessário. Então, o que foi feito? Plantou-se sibipiruna em tudo quanto é calçada. Hoje, 40, 50 anos depois, elas estão começando a apresentar problema, né? Então, não houve um pensamento no futuro, Cai, é, né? semicoluna cai. E ainda assim, a nossa motivação a gente só vai cortar essa árvore no último caso que não tem como realmente resolver. Aí faz a subtração, faz a supressão da árvore. Caso contrário, a gente tenta manter o máximo possível. Por isso que agora, dentro da minha ocupação de Centro Paula Souza, eu passei para trabalhar com um sistema de jornada integral e uma das minhas obrigações é começar a trabalhar um plano de arborização para o município. Então, tem uma equipe, alguns alunos, mais alguns colegas, a gente fazer um plano de arborização. A cidade de São Paulo é um modelo que a gente utiliza. O que deu errado em São Paulo para a gente não repetir aqui em Itapetininga. O que deu errado em Curitiba para não repetir aqui em Itapetininga. O que deu errado em Campinas. A pessoa diz, nossa, mas Curitiba, São Paulo, Campinas são cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Sim, então você tem ali, em caso real, a demonstração daquilo que não pode ser feito. Então já Claro. vamos pensar em Itapetininga, não que Itapetininga vai chegar a 1 milhão de habitantes, eu não sei o que vai ser o futuro da cidade, né? Mas já está pensando lá na frente. Então vamos fazer um processo que seja adequado para o município, né? Interessante. Eu vou fazer aqui próximo, 2 quarteirões para cima, que é um lugar bem arborizado onde eu moro. Uhum, Mas tem um dos vizinhos, ele tem um problema grande, que ele herdou da casa, provavelmente era da família antiga, que tem uma seringueira absurdamente gigante na frente da casa dele, né? Que não deveria estar lá, porque a seringueira vai descendo aquelas raízes e ela vai se ampliando. Então ele não dá para passar na calçada, a calçada está completamente uhum. fechada. O próprio asfalto está deformado, porque as raízes da seringueira. E claro, na casa dele ele tem um monte de problema, porque toda a tubulação da casa está invadida por raiz, né? E ele não Aqui consegue. também. E como é que ele faz para. Ele já pensou em derrubar a árvore, né? Porque. E trocar, ele gostaria de pôr uma outra. Uhum. Mas você imagina uma seringueira adulta, gigante, que ela cobre uma área enorme, né? Todos os vizinhos são contra derrubar, exceto Sim, que tem um problema. porque o problema em si não está com o vizinho, está com ele, né? Então, isso é um dos pontos. Cada município ela tem a sua liberdade de compor sua própria legislação sobre a questão de arborização urbana. Existem as regras gerais que você precisa cumprir, mas você faz a adaptação de acordo com a sua realidade, tá? Então, o que nós chegamos num consenso aqui em Itapetininga? Nós temos bastante locais que foram plantados ficus, que é a figueira, Sim, que a raiz cresce demais, quebra calçada, quebra portão, quebra muro, quebra e vai parar na tubulação de água. isso. Chega no banheiro, não destrói tudo. Então, o que é o consenso? Quando o morador ele pede para fazer a supressão de um ficus, ele manda as fotos, ele mostra que realmente está acontecendo esse dano. O nosso consenso é que é uma árvore exótica, não faz parte da flora brasileira, então a gente não vê problema nenhum em essa árvore ser suprimida. Para que a árvore seja suprimida, o morador ele tem que gerar uma compensação. Tá? Então, se ele é pessoa física, ele tem um processo de compensação. Se ele é uma pessoa jurídica, ele tem outro processo de compensação. Então, primeiro ele faz a compensação para depois cortar a árvore. Aí entra duas situações. Ele pode esperar o poder público ir cortar a árvore, que pode levar 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da demanda, ou ele pode contratar uma empresa credenciada para cortar a árvore. Aí a empresa vai com caminhão, vai com guincho, vai com funcionários, com tudo,
equipamento de proteção necessário, interdita a rua, faz tudo que é necessário para poder ser feita a remoção dessa árvore. Então, a gente dá essa opção para o morador. O que ele não pode é, vou cortar a árvore eu mesmo. Né? Isso ele não faz, né? Se houver uma denúncia de qualquer vizinho, a Polícia Ambiental vai fazer a verificação. Se ele não tiver a autorização impressa emitida pela Secretaria do Meio Ambiente, É ele vai ser crime. multado. É. Né? Hoje, uma multa para um corte indevido de um exemplar, não importa qual a árvore, é alguma coisa em torno de R$ 1.600. Tá? Dependendo do que ele está falando, R$ 1.600 é muito pouco, eu prefiro pagar a multa, mas tem também a questão da penalidade legal, né? Ele está cometendo um crime e aí vai responder por esse crime. Aí é complicado, é verdade. É. Ele não mas a árvore está na calçada. A árvore pertence a uma prefeitura, então, não é isso? A árvore ela é da coletividade, ela não pertence à prefeitura especificamente, ela Da pertence ao coletividade. município, da coletividade. É, Você é como se fosse uma espécie de um fiel depositário, você é o responsável pela sanidade daquela árvore. Tá? E eu acho que é aí que a gente se perde. Né? É, uma das coisas que eu defendo aqui, quando eu vou conversar com o pessoal, vou participar de algum debate, alguma coisa, é que toda a prefeitura deveria ter pelo menos um gestor ambiental. Não é um engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental também é necessário, mas tem que ter um gestor, uma pessoa que saiba tomar decisões. Então, olha, esse plano de arborização não é adequado por tais motivos, vamos fazer outro. Né? Vamos tentar fazer alguma outra coisa. Então, o morador precisa ter ciência disso. Tem que estar no plano diretor as responsabilidades do poder público e do morador. Como fazer a parte de colocar uma árvore na calçada, como é que eu faço o manejo, o que é necessário para manter essa árvore ao longo do tempo. É, é. Imagina assim, é como se fosse um animal de estimação. Vai ficar Ah, doente, vai dar sim. problema, vai crescer. Então você tem que estar ali constantemente observando e cuidando dessa árvore. Aí que tem que ter na prefeitura um departamento de parques e jardins que consiga auxiliar o morador nesse sentido. Né? Mas a Interessante. árvore pertence à coletividade. Você Porque está o benefício falando. dela não fica restrito para aquele morador, né? É para Não, todo mundo não, que está ali em torno, né? claro. Você está falando, deve ter um outro vizinho mais para frente que ele tem duas palmeiras imperiais na frente, na calçada. É lindo, né? Totalmente inadequado. Hã? Totalmente inadequado, né? Aí quando cai uma folha da palmeira imperial, ela corta o fio, porque ela é gigante, Pois né? é, pois é. E também pensa assim, ó, vamos pegar do ponto de Se vista cair da na física. cabeça de alguém, né? Pode matar. É, uma coluna, pegando a palmeira imperial, uma coluna ela consegue sustentar bastante peso em cima dela, mas forças laterais ela não consegue resistir por muito tempo. Então, uma palmeira ela tem um risco real de queda. Né? Tem toda a questão relacionada ao seu enraizamento, se estiver em ordem, ela vai durar muito tempo. Mas, assim, dentro de uma área que é uma área perturbada, com estresse constante, com falta de irrigação, chegou a hora que essa madeira não aguenta, ela vai cair. Né? Nós tivemos aqui um pedido de um morador para suprimir algumas palmeiras. Não era palmeira imperial, era gerivá. E ele alegava que ele tinha o medo que essas árvores caíssem, e, né, causando prejuízo ao patrimônio público, privado, a pessoas tal, mas aparentemente as árvores não tinham nenhum tipo de problema. Então foi negado, né, negou-se. Passou mais um mês e pouco, 2 meses no máximo, teve uma chuva com uma ventania aqui A e árvore caiu. caiu uma palmeira do outro lado da rua, não a dele, caiu a do vizinho. Só que o vizinho nunca pediu para fazer a supressão. E aí ele voltou com um recurso, ó, tá vendo aqui, choveu, o vento derrubando, mas derrubou a do seu vizinho que estava numa condição que não é a mesma que está a sua. Né? Então tem que levar isso em consideração. É, Alguns municípios eles possuem um sistema de plantio na calçada, eles têm uma lista prévia do que pode ser plantado. Então vai observar o tamanho da calçada, se tem fiação, não tem fiação, se é uma esquina, não é uma esquina, vai encobrir semáforo. Então tudo isso é observado. Né? Só que as pessoas só pensam, a grande maioria, no aspecto estético. Né? Eu quero ter uma árvore bonita. Né? Não pensa no aspecto ecológico, em ter diversidade. Ou então a pessoa quer colocar uma árvore frutífera, que às vezes é adequado, não teria problema nenhum, mas vamos pensar da seguinte forma: vamos pegar um pé de goiaba pequeno, 4 metros de altura,
Esse pé de goiaba, quando ele começar a dar fruto, em cada vez que ele for dar fruto, ele vai dar em 700, 800 goiabas. Você não vai comer tudo isso. Não tem como. Você fala, vou fazer geleia, vou fazer doce. Não vai. Não tem como. Essas frutas vão ser atacadas por moscas, né? As moscas das frutas. Essas frutas vão cair na calçada, vão começar a apodrecer, vão começar a fermentar, vão começar a exalar um odor desagradável, até que vai chegar uma hora que você mesmo que plantou o pé de goiaba começou a ficar com raiva do seu pé de goiaba, né? Então, É, assim, dá para plantar árvore frutífera? Dá, desde que você controle a frutificação. Ah, mas como é que eu vou fazer? Bom, aí tem várias técnicas para controlar essa frutificação, né? Então tem que pensar nisso. Uma outra coisa que acontece muito quando você planta árvore frutífera, principalmente em bairros mais periféricos, que estão próximos a áreas de mata, é você atrair pequenos animais para comerem essas frutas, sim. né? Aí acontece do animal ser atropelado, ou esse animal ele vem para a área urbana trazendo pulga e carrapato que vai passar para os animais domésticos, ou você sempre vai encontrar alguém que acha o animal bonito e quer pegar no colo, quer fazer carinho, quer tirar foto, vai acontecer um acidente. Então, a gente tem que pensar além da árvore, né? Tem muito mais coisa para você levar em consideração para fazer um processo de arborização urbana, né? Muito interessante. Esse papo não tem fim. O que você vai falando, Não, eu gosto de árvore e vejo as coisas, é bem verdade. Eu estava pensando, tem o meu vizinho de lado aqui tem uma amoreira, e a amoreira cresce muito, fica uma árvore sim, gigante. Então, quando está na época de frutificação, nossa senhora, o chão da minha casa fica preto, né? pois é. E não Você não só, dá conta de comer, né? os pássaros ficam ali comendo um monte de amora e aí eles vão defecando E por vai todo o vizinho. espalhando mais a moreira pela região, né? É É, bem isso mesmo. é É bem isso interessante, aí mesmo. é interessante. Mas é bonito. Esse aqui é o. Sim, sim. A questão assim, não é você deixar de plantar, a questão é você plantar de maneira que você consiga controlar o que você plantou. Esse é Muito um dos interessante. pontos, Muito né? interessante. Gente, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo aqui já foi, Ademir. Adorei bater papo com você. Eu que agradeço. Uma quantidade de informação infinita para a gente falar. Agradeço muito. Por favor, faz suas considerações finais. Obrigado por participar. Parabéns pelo seu trabalho. Muita coisa interessante que você tem feito. Gostei muito. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, o convite, poder discutir algumas coisas aqui. Coloco-me à disposição de quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem, quem quiser passar aqui em Tapetininga e até a FATEC, conhecer o trabalho, participar de uma atividade de campo, fique à vontade e comunique com antecedência para que eu possa me organizar por questões de segurança. Eu sempre vou com os alunos fazer algumas aulas nos parques estaduais aqui, fazer trilha. Então, quem quiser participar, quiser conhecer e futuramente quiser se tornar um dos nossos alunos na área de gestão ambiental, por favor, venha conhecer aqui a Itapetininga e conhecer a FATEC Itapetininga. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ademir. O link está aqui embaixo para vocês procurarem mais informações sobre o Ademir. Foi muito bom o papo. Parabéns novamente pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Até mais.